Olá, sejam muito bem-vindos. Em ano eleitoral é preciso saber ouvir o eleitor e, mais importante ainda, dar voz ao setor produtivo para acolher as principais demandas de quem mais produz emprego e renda e gera impostos. De olho nesses segmentos fundamentais para a economia, a Confederação Nacional da Indústria ouviu os anseios dos empresários e temas como prioridade para a educação e reforma tributária receberam preferência, assim como redução de impostos, controle de gastos, melhoria das condições de unidades de saúde e mais efetivo policial nas ruas. Também foram apontados aí como preferência. Agora, sobre esse assunto, a gente conversa hoje com Marcelo Azevedo, que é gerente de análise econômica da CNI. Seja bem-vindo aqui ao canal Empreender. Esse é um momento importante de ouvir as pessoas, mas também o segmento produtivo. Agora, interessante dessa análise é que entre as prioridades está lá a reforma tributária, que ficou pelo caminho nessa legislatura, né? Pela sua análise, por que esse assunto está tão presente entre os nossos empresários? Porque, antes de mais nada, enfim, é um prazer estar aqui com você, é um prazer conversar com vocês todos. Enfim, o problema da tributação brasileira, ela afeta a indústria há muito tempo. A gente acompanha os principais problemas enfrentados pela indústria mensalmente e o problema da carga tributária, o problema do sistema tributário sempre aparece como um dos principais problemas. Ele afeta a indústria de diversas formas. Não é só um problema de carga, é também um problema de carga, se paga muito pelos impostos, mas não é apenas esse o problema. Um dos principais problemas é o tanto de distorções que o sistema brasileiro causa, o sistema tributário brasileiro causa. Ele faz que os empresários tomem decisões não porque são ótimos, os melhores decisões na hora de contratar, de investir ou de fazer a produção, decidir onde vai produzir, mas por conta dos impostos. Eles fazem com que o empresário não tome as melhores decisões, criando um monte de distorções, desincentivos, perda de produtividade, enfim, não só para a indústria, mas para a economia como um todo. Produtos que poderiam estar sendo produzidos em melhores lugares, em melhores condições, acabam sendo produzidos em outros lugares, em outras condições, causando custos para todo mundo. Então, não à toa, a questão da reforma tributária apareceu como uma prioridade quando os empresários foram perguntados sobre as prioridades para os próximos anos. Porque, enfim, é um problema que vem de muito tempo, tem uma discussão madura por trás dele, e está passando da hora de ser finalmente atacado esse problema. Agora, quando a gente fala em reforma tributária, muita gente já pensa em redução da alta carga tributária brasileira, né? Mas tem um ponto aí que foi colocado também entre as respostas dos entrevistados, que é a simplificação. Hoje o sistema ainda é muito complexo. Por exemplo, uma grande empresa, uma grande indústria precisa gastar muito ainda com mão de obra para entender e lidar com a tributação no Brasil? Exatamente. A gente tem um custo enorme para entender quanto precisa se pagar, para fazer o pagamento do imposto. E muitas vezes acaba que, pela confusão toda do sistema, você fica disposto a multas porque você, na verdade, não entendeu exatamente quanto precisava pagar, não conseguiu aferir quanto precisava pagar. Às vezes as pessoas, não só as empresas, mas a própria população não sabe quanto está pagando de imposto, não sabe quanto o imposto foi se acumulando ao longo da produção de um certo produto. É uma série de problemas que tem o sistema. É uma questão de transparência também que é importante, além dessa questão de simplificação. Agora, a gente falava de indústrias, né? E aqui a gente está falando muito para o empreendedor, né? Para o micro, pequeno. A gente tem que entender esse processo como uma grande cadeia. Obviamente vai impactar o grande, mas impacta diretamente essa cadeia que vive a partir de grandes empresas, de indústrias no Brasil? Sem dúvida. Quando você está falando de uma reforma do sistema tributário, quando você está falando de uma simplificação, de você reduzir todas essas distorções, faz parte desse encadeamento você reduzir as distorções. O encadeamento de grandes empresas, que muitas vezes são pequenas empresas que vão fornecer para as grandes empresas ou vão receber das grandes empresas insumos para fazer a sua produção. Enfim, a indústria toda é muito conectada. O sistema tributário ele cria distorções, inclusive nessas conexões. E reduzir os custos de fazer essas conexões ou retirar essas distorções dessas conexões, vai ter um ganho enorme para todo mundo que faz parte do sistema, para a indústria como um todo. Agora, esse tipo de pesquisa é importante até para dar insumos ao governante. A gente está no momento
em que é importante também que os candidatos, enfim, quem está se colocando para cargos executivos, mas também para o legislativo, porque a reforma tributária é discutida no legislativo, tem esse pulso de quem produz, quem gera emprego, quem gera renda, e de que forma isso chega, por exemplo, aos candidatos, e até pode servir como uma bússola para a nova legislatura, novo governo executivo. A ideia é exatamente essa, né? A gente CNI, fizemos um evento com ainda pré-presidenciáveis, apresentamos uma série de propostas, não só no campo tributário, bastante ampla, propostas para o Brasil, não somente para a indústria. E esse daí é mais um passo nessa direção, de dar esses subsídios, dar essas informações para que o próximo presidente entenda quais são as prioridades que nós entendemos que sejam importantes para a próxima legislatura. Agora, a gente verifica aqui também, entre as prioridades apontadas pelos empresários, pelos industriais, tem lá a educação. 1 em cada 3 empresários ouvidos pela pesquisa está apontando lá a educação como uma prioridade. E aí, quando a gente chega no ambiente corporativo, ainda falta muito para chegar a uma realidade de qualificação profissional da nossa mão de obra? Ainda é uma demanda muito presente nessas pesquisas? Sem dúvida, é uma demanda muito presente, né? É claro que a indústria está enfrentando uma série de outros problemas e não aparece tanto no pulso que a gente mede para o empresário diretamente a questão de qualificação como os principais problemas. Enfim, além do próprio sistema tributário, tem toda essa herança que a gente teve aqui da pandemia. Mas sempre que a gente supera os problemas do momento e começa um novo ciclo de crescimento da indústria, começa a se esbarrar de novo no problema de falta de trabalhador qualificado. E é uma decisão que tem que se atacar esse problema com uma certa antecedência, né? Quando se fala de educação, a gente está falando de planejamentos por muitos anos. E então, não à toa, os empresários já apontaram esse problema olhando para frente, com uma necessidade para ser atacada. A gente tem uma modernização acontecendo de 5G, de indústria 4.0, que requer uma qualificação dos trabalhadores muito importante, e isso tem que começar desde agora. E é fundamental, né? Quando se falava sobre política de longo prazo, a gente tem que entender também que a gente está falando não só de política de governo, mas política de Estado. Eu imagino que é isso que os empresários devam estar falando, né? Porque essa é uma pesquisa ampla, não é direcionada a algum candidato, mas é muito mais como uma política pública, ou uma prioridade de política pública e de alocação de recursos, inclusive. Exatamente, a ideia é exatamente essa. A gente não é uma pesquisa eleitoral, não é uma pesquisa direcionada. A gente está falando das prioridades que os empresários percebem, entendem, que seja para o próximo governo, para a próxima legislatura, a partir dos próximos anos. Agora, a gente está verificando aqui nos dados, e a gente vê que educação, muito citada, mas também saúde. E a gente acabou de passar por uma pandemia, em que se viu uma necessidade urgente de dar mais prioridade para a área da saúde. E eu verifiquei aqui também que nas respostas tem, por exemplo, melhoria nas unidades de saúde. E essa é uma política muito, local, naquela necessidade, imagino que até mais urgente de investimentos. Sem dúvida. Não à toa também apareceu a questão da saúde nas prioridades. A gente já fez outras pesquisas com a população a respeito, e a educação e a saúde acabam que sempre são muito lembradas como prioridades para os anos seguintes. E a saúde, até por conta mesmo da pandemia, passou por um estresse muito forte, todo mundo ficou muito preocupado com isso, muito ligado com isso. E como a educação, também uma necessidade de planejamento aí importante, e muitos recursos, como se fala, dentro da saúde, a prioridade mesmo na visão dos empresários são as construções de novas unidades, de novos hospitais, além da própria qualificação dos profissionais. É interessante que a gente vê aqui entre as respostas, geração de emprego, crescimento econômico, apoio ao empresariado, melhoria da infraestrutura. São questões muito ligadas à melhora do ambiente de negócios. Para gerar emprego, tem que ter essa ação coordenada, porque a gente vê diversas respostas, mas são temas correlatos. Está se falando muito aqui de melhora do ambiente de negócios. Exatamente. A gente sabe que o empresário trabalha com um ambiente, se não hostil, no mínimo bastante difícil para fazer seus negócios.
E isso impede a criação de empregos, impede um crescimento que poderia ser muito maior da nossa economia como um todo, não somente da indústria. Então, quando foram perguntados sobre essas prioridades, aparecem esses temas que, no final das contas, vão permitir uma melhora do ambiente de negócios e vão permitir essa geração de empregos tão importante nesse momento atual, que a gente ainda, apesar da recuperação que a gente está percebendo na economia, no pós-pandemia, ainda é um contingente significativo de desempregados. E agora a gente está tocando também num outro tema aqui que foi citado pelos empresários, que é a desburocratização. Né? Eu sei que a gente conseguiu avançar bastante já do ponto de vista de legislação. Teve uma medida provisória que passou, que tinha inclusive esse objetivo de melhorar o ambiente de negócios. Né? A gente até fez algumas entrevistas recentes falando da agilidade maior que se tem hoje em relação à criação de uma empresa. Antigamente demorava muito mais para se criar e também para se fechar uma empresa, mas eu imagino que é preciso avançar muito ainda nesse campo da desburocratização. Existem muitas áreas que a gente tem uma burocracia ainda bastante pesada que ainda dificulta, onera ou causa suas distorções. Mas além desses avanços na própria abertura e fechamento da empresa, é importante destacar também o avanço que se teve no processo de exportação e importação, que também foram bastante importantes e são bastante importantes também numa agenda para continuar nesse processo de redução de burocracia. Mas ela ainda é presente em muitas áreas e não à toa foi apontada como uma prioridade para a parte dos empresários. Daqui a pouco a gente volta com o programa A Entrevista. Agora, tem umas questões também que são importantes para ficar de olho, porque a gente, enfim, vê no debate público, né? Enfrentamos algumas reformas. A gente estava citando a reforma previdenciária. E enfrentamos uma discussão que foi muito acirrada da reforma trabalhista. Estou vendo que está citada aqui entre as respostas de empresários. Esse foi um tema que, enfim, o Congresso já avançou, mas há perspectivas, a gente vê no debate público, de retornar esse assunto, né? E até eventualmente mudanças de legislação serem rediscutidas no Congresso. É importante também ter esse olhar, né? Além do que podemos avançar no Congresso Nacional, de alguma forma também não retroagir para modernizações que já foram feitas do ponto de vista de legislação? É sempre importante ficar atento, né? A gente tem mudanças acontecendo não só no país como no mundo, até trazidas pela pandemia, mas antes dela. E a modernização deve acontecer sempre. Essa discussão é importante que continue acontecendo, mas tendo em vista que a gente precisa se adaptar a esses novos momentos, essas novas necessidades. Do ponto de vista trabalhista, como a gente estava conversando agora, por exemplo, a gente falou agora há pouco da necessidade de uma série de capacitação e modernizações por conta da mudança de indústria 4.0, que já vinha diante da pandemia, e outras mudanças que foram trazidas pela pandemia nos hábitos de consumo, nos hábitos de produção, nas formas de produção das empresas. É preciso sempre pensar em modernizar, e tem possibilidades ainda de modernizar ainda mais a reforma tributária. Rediscutir é sempre importante, lembrando dos ganhos que já foram trazidos pela própria reforma, mas também botando em vista, também deixando bastante claro, das dificuldades de se avaliar a reforma, de se ver a reforma, dado todo esse problema trazido pela pandemia, não só para os trabalhadores, para empresas, para as famílias. É sempre preciso rediscutir para poder avançar, né, nessas reformas. É até interessante a gente explicar como é feita essa pesquisa. A gente sabe que a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, faz pesquisas periódicas. Com a chegada desse período eleitoral, é interessante a gente ouvir o segmento e o segmento espera. E isso é repassado, inclusive, aos candidatos, mas especificamente sobre essa última pesquisa, qual foi o modelo, né, e como conseguiram chegar até esses empresários. Foram entrevistas junto a mais de 1.000 empresários, né? A gente teve o cuidado de pegar empresários de pequeno, médio e grande porte do país inteiro. Com a presença do questionário e com o entrevistador,
com a participação do Instituto FSB, que nos auxiliou para fazer esse trabalho junto aos empresários. Tá aí, interessante. E, obviamente, além do trabalho de pesquisa que a CNI faz com os empresários para definir prioridades, tem novidade também, uma pesquisa mais ampla para ouvir o brasileiro em geral e, inclusive, as prioridades do brasileiro. Eu estava vendo aqui e elas são muito parecidas, inclusive, né? A gente está falando de empresários, enfim, uma pesquisa mais ampla. E aqui surgem saúde, educação e geração de emprego como prioridades nessa pesquisa mais abrangente, ouvindo a população brasileira. Qual é a avaliação que dá para ser feita aqui a partir dessas respostas dessa nova pesquisa? Bem, saúde e educação, como apareceram para os empresários, também apareceram para a população, é de se esperar, porque a gente acompanha de tempos em tempos a visão da população sobre os principais problemas e prioridades. E normalmente esses dois, saúde e educação, figuram realmente entre as primeiras colocações. E, enfim, possivelmente até por conta da pandemia, a memória ainda é muito recente, a saúde acabou tomando o primeiro lugar da educação nessa pesquisa mais recente. Chama atenção a prioridade dada à geração ao emprego, mas também é facilmente explicada de novo por conta dos efeitos da pandemia, os impactos muito fortes que teve no mercado de trabalho, que ainda são sentidos por muitas famílias, seja pelo medo da sua posição ainda no emprego, uma certa insegurança, seja porque ainda não conseguiu se recolocar, seja pelo recente aumento que a gente teve, uma série de preços e o aperto monetário que teve em algumas famílias, por mais que a inflação esteja melhorando agora. Então, é uma memória ainda muito, muito presente, não matou essa questão econômica, ficou aí também numa boa posição entre prioridades, só atrás mesmo de saúde e educação. Agora, estou vendo aqui entre as respostas, né, também temas correlatos. A população ela responde e traça aí como prioridade nas respostas redução de imposto, redução da desigualdade social, pobreza, e na sequência vem uma trinca aqui que tem tudo a ver, que é combate à inflação, e essa é uma necessidade, enfim, não só do Brasil, mas do mundo todo, num contexto amplo de pandemia, guerra. Mas é combate à inflação seguido pelo controle de gasto público e redução da taxa de juros. Então são 3 pontos aí que têm tudo a ver, são temas que se entrelaçam. E é muito interessante como toda essa parte econômica, que às vezes fica muito alheia a boa parte da população, ganharam muita importância nessa pesquisa. Estão sendo bastante discutidas, é uma questão de maturidade e de percepção desse problema que não é só nosso, como você bem colocou, especialmente quando se fala da questão de preços, que é muito importante de se ver e é muito importante que esteja aparecendo agora para que nossos, enfim, a legislação, os candidatos, enfim, prestem atenção nesse ponto que é muito importante. Agora a gente vê aqui também, e é interessante, a gente vai acompanhando as pesquisas, há muitos assuntos que aparecem tanto nas perguntas, respostas principalmente, para o empresariado e para o cidadão, numa pesquisa mais ampla. Então a gente está abordando 2 assuntos aqui, 2 pesquisas, uma mais segmentada ao empresariado e uma falando de um público geral, né? Eu estava verificando aqui, entre as respostas do público, liberação de crédito, porque para empreender é preciso ter crédito. E num cenário de juros elevados, esse é um desafio. Liberar crédito com juros acessíveis para que as pessoas possam investir. As pessoas fazem essa associação, e dá para ver, entre empreender com a necessidade de ter crédito na praça, liberação de crédito para realmente alavancar negócios? Isso é muito importante, né? Porque às vezes as pessoas casam a questão de crédito com uma dificuldade financeira, né? E não aquele crédito para investir mais, para poder fazer investimento tanto em um aumento de máquina, uma nova fábrica, ou até investir mesmo no pessoal. Então essa visão, né, da importância disso para empreender, que apareceu na pesquisa, ela é muito importante. E claro, mesmo com uma taxa de juros em elevação que prejudica bastante, encarece muito esse crédito, não à toa a questão de taxa de juros apareceu também entre as primeiras posições, existem formas e possibilidades de você reduzir esse custo que podem também ser pensadas para que as pessoas continuem podendo empreender. Agora, as pessoas obviamente fazem análises gerais sobre a economia e esse é um aspecto importante dessa
pesquisa mais abrangente. Então, há hoje, segundo a pesquisa, uma avaliação, enfim, mais negativa em relação ao cenário atual. Quase metade da população, 49%, avalia a situação atual da economia brasileira como ruim ou péssima, enquanto 15% a consideram ótima ou boa. Mas você vê aqui a luz no fim do túnel, né? As pessoas olhando com um olhar mais otimista para o que está por vir, né? A expectativa de dias melhores alcança 59% dos entrevistados, né? E aí são duas avaliações do cenário atual e de uma perspectiva, enfim, acredito que depois desse cenário de pandemia, de que as coisas devem melhorar, as pessoas estão enxergando dessa forma? É bem por aí, assim, a impressão que dá é que o pior ficou para trás, seja em termos de pandemia, seja em termos de preços, de aperto monetário, aperto ali nas compras das famílias. Uma geração de empregos que vem crescendo, que talvez esteja trazendo um pouco mais de segurança também para as famílias. Então, a avaliação é ainda muito impactada por todo esse passado recente trazido pela pandemia, vários problemas, seja do ponto de vista de emprego, seja do ponto de vista de renda. Apertou e trouxe dívidas para muitas famílias, não à toa que a avaliação ainda é bastante negativa. Mas o que a pesquisa mostra é que a percepção mesmo é que o pior pode ter ficado para trás e por isso as expectativas são otimistas. A gente falava de inflação aqui, enfim, necessidade de controle de gastos, e a gente vê tanto nas respostas de empresários quanto da população geral uma preocupação com a taxa de juros. E o Brasil está entre os países com as maiores taxas de juros do mundo. E a gente vê prioridade, redução de taxa de juros, mas a gente sabe que esse é um problema mais complexo, né? Porque há uma independência, enfim, há uma diretriz do Banco Central, mas em que medida, e esse acho que é um ponto importante de análise, né? Ações de autoridades públicas, seja do Executivo, do Legislativo, medidas, podem contribuir para a redução da taxa de juros. Dá para estabelecer uma conexão direta com o controle de gastos, um equilíbrio fiscal, para se ter uma redução de taxa de juros? Sem dúvida, né? Isso é muito importante para a redução da taxa de juros, né? Ter uma certa coordenação, uma certa entre os gastos, a política toda de fiscal de uma forma geral, com a taxa de juros. É claro que existe uma preocupação com a inflação, mas com a inflação cedendo, como já vem cedendo, já dá para se repensar nessa trajetória, até porque na medida que a inflação cresce, a taxa de juros real, que é o quanto se paga descontada a inflação, já está crescendo. Então já está fazendo um efeito mais forte sobre a atividade essa que está ainda tendo algum crescimento, mas não é nada excepcional, dado o que poderia estar acontecendo numa saída de uma pandemia tão forte. Então, com relação à taxa de juros, ficou claro na pesquisa que existem uma importância muito grande essa redução, é uma trava muito grande para a economia, mas o que a gente entende é que existem, além da questão fiscal, que existem outras formas de você conseguir reduzir essas taxas de juros que devem ser pensadas, devem ser utilizadas, especialmente no momento atual. E a gente vê aqui na entrevista, em pouco tempo, quantos assuntos a gente abordou, né? Seja reforma tributária, saúde, educação, segurança também foi tratada, temas que a gente sabe que são difíceis de ser enfrentados, desburocratização, melhoria do ambiente de negócios, né? Infraestrutura, taxa de juros, controle de inflação. E como esses temas são importantes para a gente discutir. Então, muito assunto, eu queria deixar até uma entrevista aqui para a gente voltar a discutir esses temas, porque a gente sabe que tem muitos assuntos aí para serem abordados e principalmente colocar sempre à disposição aqui o canal Empreender para a gente discutir esses assuntos. Muito obrigado pela entrevista. É sempre um prazer, obrigado. E claro que vamos acompanhar agora essas prioridades depois para cobrar dos políticos que serão eleitos, tanto no Legislativo quanto no Executivo. E quero agradecer principalmente a você por nos acompanhar aqui em A Entrevista, já deixando também o convite para a próxima entrevista aqui no canal Empreender. Muito obrigado.